Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Muito bem. Nós estamos refletindo sobre a realidade do sofrimento. Estamos falando sobre Deus e o sofrimento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo de número 11. Esses dias que nós temos pensado sobre Deus e o sofrimento, e temos analisado o livro de Jó, nós temos feito a seguinte abordagem. Primeiro, a gente explora um pouco o texto bíblico, lendo um pouco, verificando. Então, se você puder ter a sua Bíblia física em mãos, e você puder me acompanhar, vai ser muito bom, porque eu vou falar muitos versículos, e pode ser que isso bagunce um pouco a sua cabeça, tá? Em seguida, depois de fazer em poucos minutos essa análise, nós vamos refletir sobre algumas lições. E hoje eu queria tentar responder junto com você a seguinte pergunta: por que Deus não elimina o nosso sofrimento? Por que Deus não retira de nós esse sofrimento que temos que passar? E nós vamos ver no texto bíblico de hoje que é possível uma resposta para isso. Jó, capítulo de número 11. Antes de ler, deixa eu recapitular um pouco com você que a história de Jó até aqui acontece, aliás, se inicia com um relato de que Jó era um homem rico, o homem mais rico da sua região, um homem feliz, porque tinha uma família grande, um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. De repente, tudo deu errado na vida de Jó, mas tudo mesmo. Sabe aquela ideia que a gente tem assim, não dá para piorar, não dá para ficar pior. No caso de Jó, ele passou por uma experiência em que cada vez que ele dizia isso, piorava mais ainda. Tudo começou, as tragédias na vida dele, com a perca dos seus bens, e foram todos ao mesmo tempo. E talvez se ele tivesse dito assim, não dá para piorar, mas aí ele perdeu a sua família, ele perdeu 10 filhos no mesmo dia, que dor terrível. E quando de repente, quem sabe, ele falou assim, não dá para piorar, piorou mais ainda. Ele perdeu a sua saúde. E depois que isso tudo aconteceu, ele recebeu a visita de 3 amigos, Bildade, aliás, Elifaz, Bildade e Zofar. E esses 3 amigos ficaram junto dele durante 7 dias. 7 dias e 7 noites em silêncio, apenas cobrindo, ajudando Jó nesse luto que ele estava vivendo. De repente, Jó decide falar. Isso é lá no capítulo de número 3. E quando Jó fala, a primeira expressão dele, em profundo sofrimento, é: eu quero morrer. Eu não queria ter passado por isso. Como Deus deixou eu passar por uma situação tão difícil assim? Talvez essa seja a reação natural nossa quando estamos em sofrimento. Bom, mas por causa dessa fala de Jó, os amigos que estavam em silêncio não gostaram do que ele disse e começaram um a debater com Jó sobre o sofrimento. Sabe quando as pessoas, você já esteve ao lado de alguém, talvez a maior expressão de sofrimento que podemos pensar seja um velório. Vamos pensar nisso. Você já esteve ao lado de alguém
que está ali em profundo sofrimento e começa a falar coisas que vêm ao coração porque está sofrendo, e alguém do lado resolve, naquele momento, dar as respostas para aquela pessoa que está velando um ente querido, talvez essa não seja a melhor reação. E os amigos de Jó resolveram fazer isso. Inclusive, na quarta-feira, nós vamos pensar em como não ser um amigo de Jó. Mas aí, se você está com a sua Bíblia aberta, nós temos no capítulo de número 4, a primeira fala de Elifaz, capítulo 4 e capítulo 5. Depois, Jó responde a Elifaz no capítulo 6 e no capítulo 7. No capítulo 8 é a vez do segundo amigo, Bildade. Ele fala, e Jó responde no capítulo 9 e no capítulo 10. Então chegamos no capítulo 11 e agora é a vez de Zofar falar. E ele diz o seguinte: então Zofar de Naamá respondeu a Jó. Eu estou lendo Jó, capítulo 11, versículo 1. Não haverá resposta para essa torrente de palavras? Uma pessoa é inocentada só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá, e nós lemos até o versículo de número 3. A primeira reação de Zofar é que ele não gostou dos discursos de Jó, ele não gostou do que Jó disse. E você pode até se perguntar, quando ou como Jó está zombando de Deus? Como? Por que Zofar ficou tão bravo assim com Jó? E eu reservei alguns versículos antes, falas de Jó, que Zofar ouviu, que trouxeram essa indignação para ele, para que você entenda um pouco de Zofar. E vamos lá, muitos versículos, Bíblia aberta, hein? Volte comigo para o capítulo 3, versículo 23. Olha o que Jó diz nesse versículo, a respeito de Deus. Jó diz o seguinte: por que conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? Olha as acusações que Jó vai começar a fazer sobre Deus. Avance para o capítulo 6, vamos até o versículo de número 4. Olha o que Jó diz sobre Deus: pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Vamos agora ao capítulo 7, versículo de número 20. Olha só o que Jó diz agora a respeito de Deus. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para a tua ira, ou um fardo para ti? Então Zofar começa a ouvir Jó acusando Deus. Vamos ao capítulo 9, versículo de número 13. Olha o que Jó diz sobre Deus. E Deus não refreia sua ira, até os monstros marinhos são esmagados sob os seus pés. Agora veja o versículo 17 desse capítulo 9. Pois ele me ataca com uma tempestade, e sem motivo me fere repetidas vezes. Agora vá ao versículo 22 do capítulo 9. Íntegro ou perverso,
é tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele, Deus, Jó dizendo, destrói tanto o íntegro quanto o perverso. E Jó, no versículos 23 e 24, ele diz assim: quando uma praga vem repentinamente, ele ri dos inocentes. Olha só, gente. Versículo 24: a terra está nas mãos dos perversos, e ele, Deus, cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? Bom, agora você consegue entender um pouco Zofar? Jó está em profundo sofrimento, e Jó está revoltado, Jó está indignado, ele está sem entender o que está acontecendo. Por isso ele fala assim. E Zofar se sente no direito, na iniciativa de dizer a Jó que essas palavras não são prudentes. Olha agora no capítulo 11, voltando ao que Zofar está dizendo, o que ele diz no versículo de número 6. Jó, capítulo 11, versículo 6. Se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. E ele diz, escute, Deus sem dúvida o está castigando, muito menos do que você merece. Poxa, gente, agora ficou pesado aqui o clima entre Zofar e Jó. Deus, o que Deus fez com você, Jó, você merece muito mais. É difícil ouvir isso em meio a um sofrimento. Mas olhe, nós ainda podemos verificar na fala de Zofar que ele quer o bem de Jó, apesar de estar indignado. Porque lá no versículo de número 13 do capítulo 11, Zofar diz assim: se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Bom, esse é um resumo da fala de Zofar. E eu já disse aqui, nós vamos repetindo, que isso vem do fruto do pensamento dos amigos de Jó, de um pensamento da época, de que o sofrimento, ele é causado por uma falha moral. É porque você pecou que você está sofrendo. Deus está castigando você. Quando você erra, imediatamente vem um castigo de Deus sobre a sua vida. Agora vamos ouvir Jó. Quando nós entramos no capítulo 12, é a vez dele se defender. E ele começa dizendo assim no versículo 1. Então Jó falou novamente: vocês de fato sabem tudo, não é? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores do que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. E aí ele desabafa com relação aos seus amigos no versículo 4. Ele diz: meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamam a Deus e esperam uma resposta. Sou justo e íntegro, e no entanto, eles, meus amigos, riem de mim. Quem está tranquilo, zomba de quem sofre, dá um empurrão em quem tropeça. Jó responde aos seus amigos dizendo: olha, vocês não estão me ajudando, vocês não estão sendo amigos. Se fosse no Ceará, a gente diria assim: vocês são amigos da onça. Quando chega lá no versículo de número 9, ele diz assim: pois todos eles sabem que meu sofrimento veio da mão do Senhor. Jó continua a sua afirmação de que
tudo que ele sofreu, todas essas tragédias, não são frutos, reações imediatas para algo que ele fez. E olha, ele teve tempo de analisar a sua vida, de pensar: será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu errei com a minha esposa? Será que eu errei com os meus filhos? Aí ele continua, a partir do versículo 13, ele começa a exaltar o nome de Deus e dizer: em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder, e a Ele pertencem o conselho e o entendimento. Quando nós avançamos ao capítulo 13, que ainda é uma defesa de Jó, ele diz o seguinte para os seus amigos no versículo 2: o que vocês sabem eu também sei. E ele repete: não são melhores do que eu. E aí Jó diz aos seus amigos no versículo 3, capítulo 13, versículo 3: quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Eu não quero mais falar com vocês. Não está dando certo a nossa conversa. Vocês não estão me entendendo. Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender minha causa diante de Deus. E no versículo 4 ele diz: vocês me difamam com mentiras, são médicos incapazes de curar. E lá no versículo de número 13, Jó capítulo 13, versículo 13, Jó diz para os seus amigos: calem-se e deixem-me em paz, permitam-me falar, e eu arcarei com as consequências. Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança. A Ele apresentarei a minha causa. E aí Jó continua falando no capítulo 13 e no capítulo de número 14. Apesar dele ter dito aos seus amigos: calem-se, não se falem mais, eu só quero falar com Deus, nós ainda estamos no capítulo 14, capítulo 13. O livro de Jó tem 42 capítulos, e eu vou dizer a você: os 3 amigos de Jó continuam falando, e Jó continua se defendendo por mais 2 momentos. Elifaz vai falar de novo, Bildade vai falar de novo, Zofar vai falar de novo, e o livro de Jó é essa mistura de argumentos entre os amigos nesse momento de sofrimento. Bom, eu queria, depois dessa análise que fizemos do texto bíblico, eu espero que eu esteja contribuindo para o seu entendimento do livro de Jó. Eu espero que você agora possa ir fazendo uma leitura mais compreensiva. Eu queria trazer esse questionamento tão necessário para as nossas vidas, ao mesmo tempo tão difícil de responder. Por que Deus não elimina o sofrimento das nossas vidas? Na expectativa de ser pai e mãe, e na experiência de ver os nossos filhos sofrerem, essa é uma vontade que nós sentimos. Qual o pai e a mãe que, vendo o seu filho sofrendo, quem sabe hospitalizado ou com uma enfermidade, nunca pensou em pedir a Deus: Deus, tira o sofrimento do meu filho, coloca dentro de mim, nem que seja a pior enfermidade que ele esteja enfrentando, eu prefiro sofrer do que ver o meu filho sofrer. Nós não queremos ver os filhos sofrendo. E Deus, será que Ele nos deixa sofrer? Será que Deus se alegra com o nosso sofrimento? Se Ele tem o poder de eliminar qualquer dificuldade que estamos enfrentando, por que Ele não faz isso? Eu queria sugerir a você que a resposta para isso está
no capítulo 14 de Jó. Enquanto ele está falando, ele nos dá essa resposta, e eu queria ler no versículo 13, capítulo 14, versículo 13. Jó diz assim: quem dera tu me escondesses na sepultura, e me esquecesses ali, até a tua ira passar. Quem dera me desses um tempo de descanso, para que só então te lembrasses de mim. E ele pergunta no versículo 14, Jó 14, 14: podem os mortos voltar a viver? Olha a pergunta de Jó, que interessante. Se eu for à sepultura, é possível voltar à vida? Já vou logo perguntar a você: você conhece alguém na Bíblia que foi à sepultura e depois voltou a viver? Vamos continuar a leitura. Jó diz assim: podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta, e aguardaria a libertação que a morte traz. Quando Jó faz esse questionamento, ele talvez aqui não tenha a percepção de algo que Jesus veio para nos dar. Quando Jó faz as suas reflexões acerca do sofrimento, ele olha para a vida aqui na terra, e o que ele está dizendo é assim: será que se eu estiver passando por um momento muito difícil na minha vida, uma luta terrível, será que eu posso ter um descanso? Será que eu posso morrer? Mas não é morrer para eliminar a vida. O que ele está dizendo assim: será que eu poderia ser guardado? Será que poderia haver uma pausa? E depois eu voltar à vida, depois eu recuperar o meu fôlego e viver novamente? Não sei se sem querer, eu não sei se querendo, Jó nos fala aqui sobre algo maravilhoso que Jesus trouxe para nós: a esperança da ressurreição. Nós cristãos, inclusive, acabamos de passar por um período no nosso calendário em que nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. A Páscoa, o domingo da ressurreição. E nós lembramos disso como um conceito da nossa fé. Nós cristãos entendemos que quando chegar o momento da morte, a nossa vida não acabou, porque como aconteceu com Jesus, que venceu a morte, nós também venceremos a morte. A única diferença do nosso entendimento para o de Jó é que hoje nós sabemos que não vamos voltar para esta vida que estamos vivendo, mas algo muito melhor acontecerá conosco. Nós viveremos agora na eternidade com Deus. Você já parou para pensar quantas vezes Jesus fala em suas palavras, antes mesmo de morrer, sobre a expressão vida eterna? O versículo mais famoso é o de João 3,16, quando ele diz a Nicodemos: Nicodemos, Deus, o meu Pai, amou o mundo de tal maneira, que deu a mim o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, Nicodemos, que crer em mim, não morra, não permaneça morto, não seja vencido pela morte, mas tenha a vida eterna. Jesus veio nos ensinar, veio nos
lembrar do propósito de Deus. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver. O próprio Jesus diz isso várias vezes. Ele diz que Ele é o pão da vida. Ele diz que é a ressurreição e a vida. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para dar ao homem vida, e vida em abundância. Como é bom ter essa esperança em nossos corações. Quando essa esperança toma conta de nós, quando nós conhecemos essa possibilidade, olha o que acontece conosco. Jó está dizendo aqui no versículo 14 do capítulo 14, que se ele souber que existe vida depois da morte, veja o que ele diz: podem os mortos voltar a viver? Ele diz assim: assim eu terei esperança durante todos os meus anos de luta, e aguardaria a libertação que a morte traz. Oh, meus queridos, algumas pessoas olham para a morte como o fim de tudo. Algumas pessoas olham para a morte como um destino fatal. Algumas pessoas olham para a morte como a destruição, o aniquilamento. Tudo que eu tinha acabou, agora foi embora tudo que eu poderia absorver da vida e viver. Mas para nós que conhecemos Jesus, a morte é apenas um detalhe. Eu estava conversando com um pastor essa semana, um pastor que já tem mais idade do que eu. Ele já foi vacinado, então vocês têm ideia de que ele já passou dos 60 pelo menos. E ele disse assim: meu filho, talvez vocês até saibam, só pelo meu filho vocês já sabem quem é. Meu filho, quando eu morrer, eu não vou morrer, eu vou ser apenas transportado para as mansões de papai. Olha só que maravilha, olha que verdade que nos traz esperança em meio aos sofrimentos. E isso responde à nossa pergunta tão difícil: por que Deus não elimina o sofrimento das nossas vidas? Por que Deus não tira de nós as dificuldades? Porque nós não só vivemos momentos bons. Veja que Jó não queria isso. Ele disse assim: se houver vida após a morte, então eu tenho esperança para todos os meus momentos de luta. Eu acredito que essa pergunta que estamos fazendo, e se estamos fazendo, quando fizermos ou quando fizemos, ela não é uma pergunta correta. A realidade da vida é que nós não podemos vivê-la sem o sofrimento. Não há vida sem o sofrimento. Não há vida sem luta. Não há vida sem batalha. Não há vida sem desafios. Mas quando os sofrimentos são tragédias, quando os sofrimentos são inexplicáveis, em nosso coração nós precisamos lembrar de que Deus não faz isso, porque a promessa dEle, o plano dEle, o cumprimento total da sua vontade, não é aqui, não é nesse ambiente, não é nesse corpo, não é nesse lugar, nessa experiência que estamos vivendo. O que Deus preparou para nós, queridos, está reservado no céu, está reservado na eternidade.
E nós precisamos ler mais o livro de Apocalipse. Nós precisamos verificar mais essa esperança que temos de que haverá uma nova Jerusalém, de que haverá um momento sem choro, sem pranto, sem dor, porque é isso que Deus preparou para nós. O homem deixou de usufruir disso quando se afastou de Deus no jardim, mas Deus, por seu amor e graça, envia o seu Filho para perdoar os nossos pecados e nos dar de novo a possibilidade de viver o seu plano inicial, que é uma vida eterna com Ele, sem choro, sem lágrimas, sem dor. Deus não tira o seu sofrimento, porque Ele tem uma vida eterna para você, sem sofrimento algum. E se Ele retirasse o sofrimento das nossas vidas, nós nos apegaríamos a essa vida como se fosse a única esperança que temos. Mas, apesar de não tirar o sofrimento das nossas vidas, eu posso dizer a você, o nosso Deus está sempre do nosso lado, em meio ao sofrimento. É Ele que nos segura, é Ele que nos mantém, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá consolo, é Ele que nos deixa de pé. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, porque se você estiver vivendo um momento de dor, de angústia, de tragédia mesmo, de luto, você precisa manter essa esperança em seu coração. Eu soube essa semana de um pastor, eu vou falar assim, tá, irmãos? De um pastor que pirou. Me perdoem a brincadeira. Porque esse pastor começou a ler a Bíblia e ele chegou à conclusão de que Deus é bom, mas de que Deus também é mau. E ele começou a dizer que Deus, ele talvez seja mais mau do que bom. E não tem quem convença agora esse pastor de que Deus é mau, de que Ele promove o mal, de que Ele castiga, de que Ele mata. Não, isso não é verdade. O nosso Deus é bom o tempo todo. Ele é amor, Ele é compaixão, Ele é graça, Ele nos dá consolo, Ele está do nosso lado, é o Deus que nos mantém de pé. Para essa semana, eu queria que você guardasse essa palavra, de que mesmo em meio ao sofrimento, Deus está conosco e tem algo reservado para nós. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo de número 18, Paulo diz isso claramente aos irmãos da igreja em Roma, quando ele escreve dizendo assim: eu tenho por certo de que a glória futura não pode se comparar aos sofrimentos que nós estamos vivendo. Agora eu vou ler o versículo do jeito certo. Opa, fugiu aqui. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Quando estiver doendo, quando estiver ruim, quando estiver difícil, eu queria que você enchesse o seu coração de esperança e dissesse: Deus, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso. Escute Jesus falando lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê a coragem, que nos dê a esperança de permanecermos firmes em meio ao sofrimento. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim.